Som. 1, 2. Testando o som. Botou retorno. Som. 1, 2. Som. Aí. Bom dia. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos ao nosso Deus. Está entregando este culto, agradecendo por tudo que a gente passou, pelas dificuldades, pelas bênçãos, pelas alegrias, pelas tristezas, porque tudo serve para nós percebermos o quanto nós dependemos desse Deus maravilhoso e que está pronto a nos ajudar, a nos revigorar, a reconciliar no momento certo. Deus tem um plano para cada um de nós e essa manhã Ele quer falar conosco através da ceia, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus que se encontra neste lugar. Amém? Vamos orar. Santo e bondoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, porque Tu és um Deus bom. Te louvamos, ó Deus, por essas vidas que estão vindo aqui se entregar, Deus. Pai amado, querido, nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes temos dificuldades, ó Pai. A luta tem sido grande, a luta não tem sido fácil, Pai. Mas sabemos, ó Pai, que Tu estás conosco, em nenhum momento nos desamparas. Ainda pecamos por nossos erros, pelas nossas vontades, pelo nosso coração, porque muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, Deus. Mas nós queremos em Ti, Pai. E sabemos que até isso Tu pode moldar, Deus, pode mudar, pode transformar, Pai. E é isso que queremos entregar neste culto, Pai. Uma adoração verdadeira, Pai. O que temos de melhor, Pai. O que fazemos de melhor para Ti, Pai, através do nosso culto, Pai. A dedicação das nossas vozes, dos nossos ouvidos, do nosso coração, para a atuação que Tu tens para hoje, Pai. É o que nós Te entregamos neste momento santo, Pai. Que a partir deste momento é Teu, Pai. Exclusivamente Teu, Pai. E no qual, ó Pai, os corações que estão aqui nessa manhã serão trabalhados. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que está acima de tudo. Amém e amém. Essa semana eu recebi um texto, eu queria compartilhar com os irmãos. Em 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 18 ao 25. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham ele, o rei e seus homens, se assustou e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que o rei vem, meu senhor, a seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao meu Deus, ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. O contexto dizia que naquele momento, pelos pecados de Davi, o povo sofreu uma praga muito grande. Então disse Araúna a Davi, o dono da eira: tome e ofereça ao rei meu senhor o que lhe bem aparecer. Ele queria dar de graça. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna ofereceu ao rei, e ajuntou que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, Davi, o rei, disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe em nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Eu quero dizer é que nós temos que dar o melhor, assim como Davi deu o melhor. Ele não queria de graça. Ele queria realmente valorizar aquele sacrifício. Que nós possamos fazer isso através do nosso culto, através das nossas vozes, através da nossa entrega, abrindo o nosso coração para que Deus fale hoje. Amém? Vamos adorar ao Senhor.
colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim. Canta! Ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, ao lugar de comunhão. Glórias a Deus. Dá uma salva de palmas para Deus, que Ele merece. Dá o melhor, amado. Assim como Davi, nós temos que dar o melhor para Deus. Amém? Vamos continuar louvando.
és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. Isso é para verdade? sempre. Te amarei. Te amarei. Ele é o Eu meu canto Senhor, Ele é o e Rei dos louvo Reis, Ele é ao o Pai de Rei amor, que é poderoso Deus, digno. eu canto Emanuel, e é o grande eu adoro. sou. Diante Ele é o dele eu Cordeiro me que prostro. salvou. Eu Ele vivo está, canto e Ele ressurgiu, louvo ao sempre Rei reinará. que Ele é sempre existiu, digno. Ele é Eu o Alfa, o amo Ômega, e o início e o fim, Diante Salvador e dele Messias, eu me amigo pra mim, prostro, príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Ele é o meu canto Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, e é o grande eu adoro. sou. Diante Ele é o dele Cordeiro eu que me prostro. salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Vai viver pro louvor de Deus. Agradece a Ele, amado. Amém, 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 amém. Vamos orar novamente. Santo e bondoso Deus, tão bom te louvar, Deus, tão bom a gente expressar, ó Pai, tudo que a gente sente, expressar um pouquinho do que a gente tem, talvez não falado, mas que neste momento a gente começa a colocar nos teus pés, Deus. Que seja um momento, Pai, não somente de emoção, Pai, mas de relacionamento profundo contigo, Deus. Que teu Espírito Santo fale essa manhã, Pai, fale esse domingo. Que seja presente, Pai, no nosso cotidiano, Pai. Quebranta os nossos corações, Deus. Não deixa, Pai, que esse domingo passe em vão, Pai. Que essa manhã não passe em vão, que essa ceia passe em vão, Pai. Quebranta os nossos corações, Deus, para te adorar, Pai. Para te servir. Para nós nos esvaziarmos, Deus. E sermos enchidos, ó Pai, pelo Teu Espírito. Amém e amém.
cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, obrigado Deus, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, canta igreja, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Tua glória a Deus está, Pai. A Ti devemos toda a honra e toda a glória, Deus. Somente a Ti, Pai. Que este mundo, Pai, não tire os nossos olhos, ó Pai, ou não desvie nossos olhos da direção, ó Pai, da Tua glória, Deus. Não existe dinheiro, Pai, não existe preço, não existe valor, não existe nada maior, ó Pai, do que Tu nas nossas vidas, ó Pai. Queremos que isso seja real, Pai. Queremos que isso, Pai, seja a prioridade. Nós temos que dar o melhor para Ti, Deus. Que seja o significado deste louvor, darmos o melhor, Pai. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. A igreja pode sentar. Bom dia, igreja. As crianças que ainda estão no templo, e pode descer já para a escola bíblica dominical. Ok, as crianças não devem estar. Juniores também? Não, juniores ficam então.
Ok. Ontem eu estava assistindo um documentário na televisão e eles estavam mostrando como e o quanto a nossa mente nos trai. Impressionante, né? Principalmente os adultos. As crianças são menos enganadas do que os adultos. E eles pegaram, em várias demonstrações, por exemplo, eles pegaram alunos universitários e perguntou a todos eles se eles conheciam bicicletas. E todos eles disseram, nós conhecemos bicicleta. E a grande maioria já tinha andado de bicicleta. Então, vocês vão fazer um desenho de bicicleta. E cada um desenhou uma bicicleta. E eles construíram as bicicletas exatamente como foi feita no desenho. Então, uma colocou uma barra de uma roda até a outra, que não dava para você fazer curva, a menina começou a andar, caiu. E outro colocou a parte do guidão na frente, do cilindro, na parte do guidão atrás, do cilindro na frente, né? Só uma das bicicletas que o cara desenhou certinho. Então, a nossa mente nos engana muito. Por que eu estou falando isso? Porque diversas pessoas ligaram perguntando como é que iam fazer para subir na ABG para ir à ceia hoje. Não, a ceia não é hoje. Muitas vezes nós ouvimos os avisos, né? E às vezes nem sequer olhamos o boletim. E quem organiza geralmente encontros, eventos, saída, né? Sabe que na casa dessa pessoa, eu sei que lá em casa acontece muito, pastor, que horas que o ônibus vai sair? Que horas que é realmente a reunião, né? Então, nós temos um boletim para nos guiar. Eu queria fazer aqui alguns avisos e lembrar, queria que vocês prestassem atenção, principalmente nas datas e nos horários, né? No evento, porque esse mês de novembro nós temos bastante eventos, né? Então, nós gostaríamos que a igreja toda participasse. Faça um esforço, né? Não fique na sua casa. Sei que vai ter uma despesinha a mais, mas faça um esforço para você estar presente junto com os outros irmãos, porque aí, né, nós temos o sucesso de tudo aquilo que nós preparamos pensando em igreja. Bom, nesta última quinta-feira, no dia 28/11, nós vamos ter o que aqui? Culto. Você tem alguma coisa para agradecer? Eu sei que tem. Se você não tivesse, você não estaria vivo aqui, né? Venha agradecer ao Senhor. Venha agradecer a Deus. Quantas pessoas que são abençoadas. A Bíblia diz assim, ó, chegai-vos a Ele primeiro com ação de graças. Eu acho que dá uma ideia de que as nossas orações deveriam primeiro começar com gratidão, né? Então, reserva, na quarta-feira nós não vamos ter culto, para ter na quinta-feira, que vai ser o nosso culto de ação de graça. Nosso culto de gratidão. Para mim, esse culto é muito importante, né? Então, quem sabe você, daqui até lá, você já vai pensando aquilo que Deus fez em sua vida neste ano de 2013, aquilo que você espera ainda que vai fazer até o final do ano. Vai anotando isso, vai deixando dentro da sua Bíblia, né, para você aqui compartilhar, para que nós tenhamos todos juntos uma noite de louvor, de gratidão a Deus. Que dia é, então? 28. Outro aviso é sobre o Natal dos missionários, né, como temos feito. E nós começamos com... Vocês julgam com 3 ou com 6 cestas? Alguma coisa assim, 3, 6, 7 cestas, né? Hoje nós recebemos relação que são 81 funcionários, 81 pessoas, claro que contando esposa e filhos, 81, né? E nós vamos fazer o Natal dos missionários e quem puder cooperar com a cesta, procure a Gil, que ela vai dizer como é que faz, e a Patrícia. A Patrícia vai estar lá hoje, a Patrícia ali fora, né? Então você procure a Patrícia e ela vai dar toda a informação para você. E agora, presta atenção, a nossa ceia do dia 1º de dezembro não será aqui na igreja. A igreja vai estar fechada, todos nós vamos estar lá no acampamento. Se não estiver chovendo, nós vamos fazer uma ceia campestre, vai ser um negócio muito bonito, muito gostoso, com todos os missionários lá. O pastor Júlio vai oferecer uma galinhada a R$10, né? Você vai almoçar no restaurante aí, né? Bem mais do que isso, R$10. As crianças, não sei até que ano, pode perguntar ao pastor à noite aí, quantos anos não pagam, né? Mas a nossa ceia vai ser lá em cima, né? Vamos ter o culto lá pela manhã,
ceia, a celebração da ceia do Senhor. Vamos almoçar lá, juntamente com todos os missionários. Estamos convidando também a segunda, a terceira e a quarta igreja para estar lá junto conosco. Então, vou ter uma festa muito gostosa. Hoje lá está acontecendo, aliás, sexta-feira à noite, sábado e hoje, termina agora, o encontro dos homens batistas do Rio Grande do Sul. Temos 250 homens lá. 250 homens. E da nossa igreja tem 21 homens. Tinha até ontem 21 homens, né? Então, está sendo realmente um encontro assim, muito especial e estão gostando muito. Estão fazendo um estudo sobre o livro de Apocalipse. Outro aviso é sobre o nosso Natal, né? Que vai ser no dia 24. Aquelas pessoas que querem participar da ceia, agora não é mais ceia, né, que a gente celebra aqui, né, todo primeiro domingo, mas uma ceia de Natal mesmo. Pode conversar com a Gilca também. E os que têm família vão para as suas casas. Vamos ter o culto aqui no dia 24. E, por último, nós gostaríamos que você também participasse, né, levasse. Nós queremos fazer a nossa passagem de ano. Não vamos fazer aqui, vamos fazer lá no Acampamento Batista Gaúcho, né? Vamos fazer a virada do ano lá, com um culto muito bonito, com algumas coisas gostosas. Quem quiser ficar lá para dormir lá no acampamento, tem que acertar direto com a Margarete, com o pastor Júlio, para ficar lá para outro dia. Se quiser almoçar lá, se sobrar alguma coisa, a gente almoça. Se quem quiser levar seu churrasquinho, né? Mas vamos fazer assim, né? A nossa vida é do Senhor, né? Do Senhor. Eu sei quem tem parente, que o parente vem ou você vai, nós respeitamos, fica a sua família, né? Você está com Deus também. Mas se você puder subir com a igreja, olha, vai que vai ser um momento realmente muito gostoso. Nós estamos preparando um culto muito especial em louvor, glória e honra ao nosso Deus, né? Então, sem pessoas é difícil nós realizarmos o culto, né? Tem que ter pessoas. E o último aviso é o nosso QSE, Retiro Quem Sou Eu, que eu né, incentivo que todos possam ir. É um marco espiritual para a nossa vida. Meu irmão, assim, use o dinheiro também para essas coisas do Senhor, sabe? Às vezes a gente compra tantas coisas que, né? Use para o Senhor, invista nisso, na sua vida, na vida dos seus filhos, né? E eu vou pedir o Norberto vai chegar aqui para falar um pouquinho, ele passou por essa experiência do que esse é. Norberto, pode vir, por favor. Semana passada, quando o Marquesan pediu para mim testemunhar de manhã, eu fiquei contente, né? Porque de manhã sempre vem menos gente. E é muito difícil estar aqui na frente. Aí depois eu me fraguei que era ceia. Mas que Deus me use assim como tem me usado, para que eu possa transmitir através dele um pouco sobre o quem sou eu. Mas antes de falar do encontro Quem Sou Eu queria falar um pouco do quem eu era. Quem era eu até 2 anos atrás. Na realidade, dos 29, a vida inteira a gente peca, né? Mas dos 29 anos aos 48 anos, eu fiquei quase 20 anos num pecado muito grande. E realmente hoje eu estou limpo desse pecado e foi obra de Deus. Deus tem mudado minha vida, tem mudado o sentido da minha vida. Deus hoje é a razão da minha vida. E precisou também uma sobrinha minha de 23 anos ter um câncer para que eu conhecesse a igreja evangélica e visse um pouco daquele Deus que eu procurei a vida inteira. Procurei a vida na macumba, procurei a vida sendo filho de santo, procurei Deus sendo pai de santo, procurei a vida de Deus resolvendo o problema através de outros problemas, de outras pessoas, colocando o meu problema através de um pai de santo ou de alguém do espiritismo, ou até porque o catolicismo que a minha família frequenta não me respondia o que eu queria. E essa minha sobrinha, que a família dela toda, minha irmã e as filhas são evangélicas, nos vinha todo final de ano e a gente pedia para que eles não enchessem o nosso saco. Assim como eu tinha um irmão meu que hoje foi o que me trouxe para a Igreja Batista, que eu fugia dele. Eu comprava
Eu fazia compras no supermercado e ele também. Eu fugia das gôndolas dele, porque eu não queria saber e não queria ver Cristo. Aí então, cheguei num culto onde tinha 7, 8 mil pessoas em Joinville. E realmente eu tinha ido para o dia que a minha sobrinha ia cortar os cabelos, por causa da quimioterapia. E ela sempre nos disse que a doença dela era para unir a nossa família e que ela tinha certeza que ela não ia morrer. E essa certeza hoje ela nos prova cada vez mais. E no momento, nesse culto de manhã, eu fiquei admirado pela quantidade de pessoas. O estacionamento é um estádio de futebol, me chamou muita atenção. E o pastor chamou ela e uma outra menina que estava com câncer também. Nós oramos, num domingo de muito calor. E na hora o pastor convocou a igreja para tarde, às 3 horas da tarde, fazer um culto só de clamor para essa minha sobrinha e essa outra menina. Eu imaginei, como eu não conhecia a igreja evangélica, eu imaginei, vai ter umas 400, 500 pessoas, né? Porque num domingo de tarde, sair de casa novamente para um culto e ir para outras pessoas ainda, né? Para louvar para outras e clamar para outras pessoas. Da tarde, quando a gente chegou, eram umas 2 horas, estava o estacionamento lotado, não tinha 7 mil pessoas do culto da manhã, mas acho que tinha umas 4 mil pessoas. E ali, então, Deus começou a tocar meu coração, não pelo número de pessoas, mas para ver como Deus é poderoso em levar as pessoas a clamar por outras. Aí vim de viagem, cheguei nessa viagem no Facebook, e me mostrou a foto do Beto, do Lara, para quem não conhece como Beto, e logo em seguida da Georgia, filha dele, e eu disse, é o caminho, porque eu estava orando para que Deus me direcionasse em Santa Maria para alguém, direcionasse para alguma igreja. Aí, logo já pedi o telefone do Beto segunda-feira me ligou, e graças ao Beto, eu estou na igreja. E graças a Deus, Ele está dentro de mim. Quem sou eu? Hoje, realmente, eu me considero, como todos, um pecador, mas o meu pecado principal, que sempre me abalou, hoje eu estou limpo. Deus está transformando a minha vida e fazendo com que pessoas ao meu redor comecem a conhecer um pouco Deus. Deus me colocou num GP de terça-feira muito forte. Hoje, a partir dessa quinta-feira que passou, a minha casa está aberta das 7 às 8 da noite para nós orarmos e louvarmos. Quem quiser ir lá, está aberto. Nós já estamos com 4 pessoas. Vai estar aberto. Tem uma televisão com louvores e tem 4 pessoas que já começaram nessa quinta-feira a rezar para aquelas pessoas que nos pedem oração, a rezar, a orar. Rezar não. Orar para as pessoas, é vício ainda, né? Orar para aquelas pessoas que realmente estão precisando. E tem nos aparecido bastante gente. Eu não gosto muito das redes sociais, mas hoje a rede social Face, as pessoas que me seguem, eu tenho 9 mil pessoas que me seguem em função do meu trabalho. Essas pessoas estão muito me pedindo orações, muito perguntando o que eu faço numa igreja evangélica, como eu posso estar aqui dentro, o porquê que eu estou aqui dentro. Então, realmente, eu acho que a rede tem um lado grande e bom para que a gente possa divulgar Deus. E o quem sou eu, quem não fez ainda, eu aconselho. Realmente é um momento mágico, é um momento onde Deus nos cala, é um momento onde Deus nos fala, é um momento onde Deus nos entra dentro da nossa vida. Ali Ele fez um raio-x na minha vida e me mostrou várias coisas que eu precisava mudar. Ali Ele plantou uma sementinha ou uma sementona que ali fez germinar. E a partir dali, sim, eu comecei a buscar cada vez mais Ele e um dia eu encontrei. Né? Então, agradeço a Deus por ser um escolhido, agradeço ao pastor Roosevelt também, porque, na realidade, quando eu entrei na igreja, eu tinha muitas dúvidas e achava que eu não tinha condições de estar aqui dentro. E ele foi um grande missionário, ele foi um grande homem e hoje eu estou aqui não só por Deus, mas pelas palavras que ele me incentivou.
E só para finalizar, aconselho a quem não fez, quem sou eu a fazer. Eu recebo todos os dias uma mensagem de uma pessoa que nos manda. E ontem, no estado de espírito, estava em oração para ver o que realmente eu ia falar hoje. Eu não queria só dizer assim, façam quem sou eu, porque muda a vida das pessoas. Eu queria fazer com que as pessoas que não fizeram realmente se empolguem. Tem vários depoimentos lá dentro e Deus realmente está presente lá. E então eu recebi ontem, bem na hora que eu estava começando a orar para ver o que eu ia falar aqui, porque o estado emocional realmente muda a gente, né? E aí eu recebi que Cristo viveu a vida que não poderia viver e recebeu a punição que não poderíamos suportar, para nós oferecer uma esperança a qual não poderíamos resistir. A misericórdia é o mais profundo ato de amor e bondade, e o seu amor é tão grande para alcançar o mundo inteiro. A cada manhã a sua misericórdia se renova. A cada domingo Ele nos chama para a sua mesa, para nos dar o alimento para o nosso espírito e a nossa alma. E nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que vem do Senhor. A cada momento, Ele está presente em nossos corações. Jesus, a mão que sustentou o universo, recebe um cravo de um soldado romano. Cristo estendeu suas mãos para a direita e para a esquerda, e nessa posição elas foram pregadas. Ele morreu por nós, foi por amor, Ele morreu num madeiro romano. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltarás. Romano 8:31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gratidão é uma divina impagável. Obrigado, Deus, que o Senhor possa cada vez mais me usar e fazer de mim um instrumento de sua palavra, um instrumento de sua missão. Eu sei que o dia que o Senhor voltará, nós estaremos prontos para honrar a sua palavra. Muito obrigado. Graças a Deus, graças a Deus. Então, não perca essa oportunidade, dia 22, 23 e 24 desse mês, de participar do retiro Quem Sou Eu. Com certeza Deus vai falar ao seu coração e você vai poder dizer também assim, olha, eu era uma outra pessoa e hoje eu sou uma pessoa nova, eu sei quem eu sou. Eu lembro não pedi permissão antes, né, mas eu lembro da Rosalena, ela usou uma frase depois do retiro que me marcou. Ela disse assim, olha, eu classifico o retiro como aquele segundo toque que Jesus deu nos olhos daquele cego para que ele pudesse ver, né? Na vida dela, então, o primeiro toque foi a salvação, né? Foi aquele momento, o primeiro toque realmente. E depois foi mais um momento especial. Então, se você entende que é salvo, entende que tem o Senhor Jesus na sua vida, talvez precise de um segundo toque, não para completar a salvação, não é isso, mas para que você possa talvez se lembrar de algumas coisas, para que você possa talvez se aproximar um pouquinho mais de Deus. Então, não perca essa oportunidade, tá? Dia 22, 23 e 24 desse mês, final do mês, tem essa oportunidade de participar do retiro Quem Sou Eu. Queridos, vamos compartilhar a palavra? Hoje é um domingo de ceia, é um domingo de pensarmos um pouquinho, de refletirmos, de avaliarmos as nossas vidas, né? E ceia é um memorial. Ceia é esse momento de nos lembrarmos, mas eu queria perguntar, gostaria de aproveitar o pessoal que se batizou semana passada, né? O que é a ceia? Vocês tiveram que responder isso semana passada. O que é a ceia? Alguém me ajuda aí, o pessoal que se batizou semana passada. Um memorial de celebração, o que mais? Ceia é algo místico? Não, né? Não tem nada de místico ali. Os elementos se transformam.
Não, né? Permanecem iguais. Mas qual a importância da ceia? Ou melhor, qual a importância da nossa atitude diante da ceia? Uma outra pergunta que talvez possa nos guiar nessa manhã, nessa reflexão. Será que nós estamos fazendo ou participando da ceia da forma correta? Será que nós entendemos a ceia da forma correta? Eu lembro que numa outra igreja, um irmão foi preparar a ceia e ele trouxe vinho mesmo para a ceia. E depois da ceia, depois de participar daquele momento, eu fui conversar com ele para que ele tomasse cuidado, né? Nós fazemos sempre com suco de uva e a preocupação, principalmente naquele contexto em que eu estava, nós tínhamos pessoas que já haviam sido dependentes de álcool e drogas, né? E isso poderia causar uma recaída. Então, chamei a atenção dele para aquele, obrigado, pastor João, para aquele cuidado, né? Falei, olha, toma cuidado, né? Na ceia nós fazemos sempre com suco de uva por conta desse risco que nós corremos. Nós conhecemos o nosso público, sabemos dos cuidados. E aí aquela pessoa me disse assim, olha, ele me respeitou, ele disse, olha, eu respeito o que o senhor está me dizendo, eu entendo isso, mas assim, é a ceia. Como quem diz assim, eu não acredito que vai ter uma recaída porque é a ceia. Eu falei, meu querido, álcool é álcool, então a gente tem que tomar o cuidado. Então, assim, ele entendia aquele momento de ceia, os elementos, como algo que tivesse um significado místico por trás que iria impedir que uma recaída, nesse caso, fosse acontecer. Ele disse, olha, querido, nós temos que entender que aquilo é pão, aquilo é vinho, é um memorial, nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo, mas nós temos que entender que precisamos tomar alguns cuidados. E aí algumas coisas que nós precisamos pensar hoje e entender a respeito da ceia. Às vezes nós viemos para a ceia pensando assim, eu não posso faltar esse culto, eu não posso faltar essa manhã, porque afinal de contas é um momento de ceia, é um momento de uma bênção especial. Algumas pessoas têm esse pensamento, não, eu não posso faltar porque é um momento de uma bênção especial, é um momento em que eu sinto algo diferente naquele momento, naquele culto, alguma coisa diferente acontece, mas será que realmente é isso? Nós sabemos, né, os irmãos semana passada responderam isso para nós, que a ceia ela é um ato simbólico. A ceia nos remete ao sacrifício de Cristo. A ceia tem esse caráter de comunhão, esse caráter de que nós fazemos parte da família de Cristo e que nós fazemos parte também do sofrimento de Cristo. Assim como o batismo também é um ato simbólico, que nos remete à nossa salvação, em que nós nos identificamos com Cristo e morremos para uma velha vida e nascemos para uma vida nova, a ceia também tem essa característica simbólica. Mas a ceia, ela tem algo de muito importante. A ceia não pode, usando uma expressão que o pastor Roosevelt usou algumas vezes, ela não pode cair no lugar comum. Esse momento não pode ser para nós um momento comum também. Se por um lado eu estou dizendo aos irmãos que nós não podemos levar a ceia ao extremo de que é um momento místico, é um momento onde algo diferente acontece pelo simples fato de participarmos de um pão e de um vinho, ou de um suco de uva, por outro lado nós não podemos também cair no outro extremo de talvez desprezar ou minimizar o valor desse momento. Então, para isso, é preciso que nós tenhamos uma atitude correta diante do que nós vamos fazer. Pensando na ceia, nós entendemos que nós precisamos preservar, então, a essência daquilo que Jesus quis nos ensinar, daquilo que Jesus quis deixar para nós como mandamento a partir disso. A essência desse momento é o importante. Você percebe que nós mudamos a forma. A ceia, nós temos pequenos pedaços de pão, cortados, pequenos. Temos um pequeno cálice de suco de uva, né? Já é diferente de como era. A ceia, naquele momento, aquela ceia que Jesus participou com seus discípulos, foi uma refeição completa. Não tinha pão cortado em pedaços pequenos e o cálice não era um cálice pequeno. Era um cálice único. Então nós mudamos a forma
mas nós precisamos preservar a essência. É isso que nós precisamos entender. E aonde está a essência? Aonde está a essência da ceia? Para que nós hoje pensássemos nisso, eu gostaria que você, nesse memorial, que você sabe que precisa fazer uma reflexão sobre a sua vida, e nós já vamos falar sobre isso, mas eu gostaria que você saísse daqui hoje com 3 palavras na sua mente. 3 palavras você tem que guardar com você. A primeira delas é propriedade. Guarda essa palavra no teu coração. Já já nós vamos falar sobre isso. A segunda palavra é poder. E a terceira palavra é dívida. Nesse memorial, a pergunta que eu quero fazer para nós nessa reflexão agora é: o que eu devo pensar ao lembrar do sacrifício de Cristo? O que deve guiar o meu coração? O que deve guiar a minha mente quando eu venho para a igreja, numa manhã como essa, participar desse momento? Eu quero usar um texto bíblico para guiar essa meditação, para nos lembrar daquilo que devemos realmente nos lembrar quando participamos da ceia do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia, esse texto não está na projeção. Em 1 Coríntios 11, um dos textos mais clássicos a respeito de ceia. 1 Coríntios 11, versos 23 ao 32. Ensinamentos do apóstolo Paulo, orientação dele àquela igreja. Mas tem algumas coisas aqui importantes, e eu quero pegar uma delas, pensar e salientar com vocês nessa manhã. Então, 1 Coríntios 11, do 23 ao 32, eu vou ler então aqui. Pode acompanhar na sua Bíblia. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, eu quero pensar desses versos aqui, uma palavra, que é exame. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. A palavra importante para nós aqui é o exame. É uma reflexão sobre as nossas vidas. Então, nesse memorial, o que nós precisamos fazer é um exame cuidadoso de nossas vidas. O problema é que nós conhecemos esse texto. Nós já ouvimos muitas vezes essa palavra e nós, os pastores, temos o cuidado de, sempre que vamos celebrar a ceia, falar a respeito disso. Examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Nós damos a vocês essa oportunidade de examinar as suas vidas. A grande questão é que parece que, de forma geral, todos nós, quando não nos preparamos adequadamente para esse momento, quando não pensamos antes, olha, eu preciso fazer um exame, eu preciso realmente refletir sobre a minha vida. Às vezes nós deixamos simplesmente esse momento de exame para os poucos minutos ou segundos que antecedem a ceia. E aí, na verdade, o que nós nos preocupamos? Nos preocupamos, primeiro, com problemas de relacionamento. Será que eu ofendi alguém? Será que tem alguém magoado comigo? Será que eu deixei de fazer aquilo que eu deveria e eu estou em pecado? Normalmente nós pensamos em coisas assim. Será que eu tenho algum pecado que eu não confessei? E aí nós começamos a revisar as nossas vidas, né? E eu não sei se é possível naqueles poucos segundos, poucos minutos, avaliar profundamente as nossas vidas. Conseguir refletir fielmente sobre o nosso procedimento, sobre os nossos pecados, para perceber se algum deles não foi confessado.
Então esse exame, ele fica muito ralo, muito raso, muito superficial. Eu tenho certeza que você já fez o exame antes da ceia, exatamente dessa forma. Olha, não tem ninguém que está magoado comigo, eu não ofendi ninguém também. Sempre que eu peco, eu confesso, então está tudo bem, vou participar da ceia. Eu já fiz isso várias vezes, e eu imagino que você também. Só que nós precisamos ser um pouquinho mais profundos nisso. Nós precisamos ir além desse caminho superficial. Então eu quero avaliar essas 3 palavras neste exame, a partir deste exame que nós fazemos das nossas vidas. Então eu gostaria de nos lembrar que nós precisamos aprofundar o nosso exame no Senhor. Então eu quero pensar então na primeira palavra, propriedade. O que significa isso? O que significa propriedade? Nós precisamos nesse exame nos lembrar que nós somos propriedade de Deus. É muito mais do que simplesmente pensar se eu tenho cometido e não confessado algum pecado. É muito mais do que pensar se eu ofendi alguém e alguma coisa está errada e precisa ser corrigida. Mas nos lembrar que a minha vida, que a nossa vida, pertence a Deus. E eu quero usar alguns textos para nos situar nesse sentido. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então se você um dia tomou essa decisão de ter Cristo como teu Senhor e único e suficiente Salvador, você deixou de pertencer a você mesmo. Você passou a pertencer a Deus. Você passou a pertencer ao Senhor. Então você é propriedade dEle. Você pertence a Ele. E o que isso tem que gerar em nós? O que essa consciência de que eu pertenço a Deus tem que gerar em nós? Se eu não sou de mim mesmo, essa avaliação tem que ser mais profunda. Que atos da minha vida, nessa avaliação eu posso me perguntar, que atos da minha vida tem demonstrado que eu pertenço a Deus ou que eu estou tentando ser dono do meu próprio nariz? Afinal de contas, eu não pertenço a mim mesmo. Lá em Apocalipse 5, versículo 9, os anjos cantam e dizem o seguinte: com teu sangue compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Ou seja, nós fomos comprados. Se nós somos comprados pelo sangue de Cristo, se Ele pagou esse preço por nós, significa que eu não pertenço a mim mesmo. Mais um texto ainda, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Uma ótima oportunidade de reflexão aqui. Usar o seu corpo para a glória de Deus. Pergunta: eu tenho usado o meu corpo para a glória de Deus? Você pode fazer essa pergunta nessa reflexão. Será que eu, como propriedade de Deus, tenho me deixado usar para a glória de Deus? Ou será que eu tomo as decisões por mim mesmo? Já vamos falar sobre decisões. Mas, muito mais do que pensar, será que há algo que precisa ser corrigido? É pensar, como eu tenho vivido? Como a minha vida tem demonstrado que eu pertenço a Deus? Porque você pertence a Deus. Essa foi a sua escolha, em que você não vai mais viver a sua própria vida, vai deixar Cristo viver por você. Essa foi a sua escolha. Então, meu querido, neste exame, lembre-se que você é propriedade de Deus. Lembre-se que você não pertence a você mesmo. Mas o que mais você deve se lembrar ao pensar no sacrifício de Cristo? Queria trazer, então, a próxima palavra. Precisamos nos lembrar da questão do poder. Que poder é esse? Se eu não pertenço a mim mesmo, se Cristo me comprou com o seu sangue, se eu pertenço a Ele, então o poder de decisão sobre a minha vida não é meu, é dele. O poder de decisão sobre a minha vida pertence a Deus. E aí uma boa oportunidade de reflexão aqui é: será que eu tenho tentado decidir a minha vida sozinho? Será que eu tenho tomado as minhas próprias decisões de acordo com a minha própria vontade, com o meu próprio querer? Ontem à noite eu compartilhava com os jovens e eu falei rapidamente sobre isso,
sobre essa questão de uma briga que eu tenho com Deus. Estou finalizando essa briga, dá para dizer assim, mas eu tenho discutido com Deus a respeito disso, porque eu estava tentando controlar a minha vida e tomar as minhas próprias decisões. E aí, esse foi o momento, essa última semana foi um momento especial, porque Deus resolveu pôr um fim nisso. E aí, usando a expressão que eu usei ontem para eles, para os jovens aqui, foi como se Deus tivesse me segurado assim pela orelha. Sabe quando você pega o filho, né, e dá aquela bronca? Antigamente era mais comum isso, hoje com essas questões de lei da palmada e não sei o quê. Mas antigamente era mais comum, né? Pega a criança pela orelha e diz, escuta, presta atenção. E eu me senti assim essa semana, como se Deus tivesse me segurado pela orelha, ou por aqui, né? Me levanta assim e diz, vem cá, olha para mim e presta atenção. Quem é que te deu vida? Não fui eu. Gálatas 5:20, a Rosalina compartilhou essa semana na nossa oração aqui. Que o Espírito que nos deu vida controle também a nossa vida. Então Deus me pegou e fez assim, presta atenção. Quem te deu vida fui eu. Então deixa que eu controlo. Tá? Chega. Então o poder de decisão não é meu. O poder de decisão não é seu. Você tem que fazer esse exame hoje e prestar atenção se você tem decidido por você mesmo. Eu quero alguns textos para te ajudar nesse sentido. Vamos lá, o primeiro texto. Dá uma olhadinha aí. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a consciência do apóstolo Paulo com relação a isso. Olha, eu tenho uma vida, eu vivo, mas essa vida não pertence a mim. Cristo é quem tem que viver por mim. Então, as decisões são dele, porque a minha vida está nas mãos dele. Romanos 9:20, o próximo texto. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Paulo está ilustrando aqui para esse contexto, dizendo o seguinte, olha, que direito nós temos de questionar a Deus e dizer, olha, tu não tem direito de fazer isso comigo. Você já viu o barro dizer para o artesão, olha, por que você me fez assim? Por que você me fez um vaso de flores? Eu gostaria de ser um vaso ornamental, maior, não pequeno. É incoerente, não existe isso. Da mesma forma, Paulo está querendo dizer, olha, o poder de decisão não é seu. Se as coisas estão acontecendo com você, se Deus está direcionando a tua vida, te direcionando um caminho, o poder de decisão não é seu, isso pertence a Deus. Então, querido, ao examinar a sua vida, lembre-se de uma coisa, você é barro. Eu sou barro. Não pertence a mim o poder de decisão, isso pertence a Deus. Mais um texto, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 a 14. Eu quero ler com vocês, esse texto diz o seguinte. Isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Em tudo possam agradá-lo. Amém. Versículo 11, pode passar, Fabrício, versículo 11 já. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Quero fazer uma pausa aqui. Nós não somos dignos de nada, mas Ele nos tornou dignos de participar dessa herança. Nós não somos dignos dessa vida que nós vivemos, então Ele nos deu isso de graça. Então o que a gente quer questionar? Versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Foi isso que Ele fez comigo, foi isso que Ele fez com você. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, lá no início, versículo 10, diz que nós precisamos viver de maneira digna do Senhor. De maneira que esse sacrifício de Cristo na cruz se expresse pelas nossas atitudes, se expresse pelo nosso procedimento. Então, o momento de revisar as nossas vidas, de examinar as nossas vidas, é o momento de pensar nisso. É o momento de pensar de que forma eu tenho vivido. Será que eu tenho sido um barro rebelde? É possível isso? Será que eu tenho questionado a Deus, brigado com Ele e dito, Deus, não pode ser assim? O poder de decisão não é meu. Vai muito além de examinar a minha vida e pensar sobre, será que eu ofendi alguém? Vai além disso. Então, meus queridos, nós somos barro.
ao examinar a sua vida, lembre-se, você é propriedade de Deus. Lembre-se, o poder é dele porque você é só barro. Eu sou simplesmente barro nas mãos dele. Então, eu acho até que nós deveríamos, pensando nisso, uma vez eu vi alguém que disse que fez isso, e eu nunca fiz, mas talvez seja uma oportunidade de a gente fazer isso. Quem sabe você compra um utensílio de barro aí, algo da sua preferência. Quem sabe até um boneco de barro, um vaso de barro. Coloca na sua casa, lá numa estante, num lugar visível, para lembrar todos os dias que você é barro. Que foi Deus que te fez. E que a decisão, então, da sua vida não é sua. Deixa nas mãos dele. Examina a sua vida e pensa nisso. Então, eu gostaria de continuar. E, por fim, o que nós devemos mais ainda nos lembrar do sacrifício de Cristo. Eu queria chegar na última palavra. A primeira foi propriedade, a segunda é poder, e a terceira é dívida. Nós precisamos nos lembrar que nós temos essa dívida. Essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem, chegando nesse ponto aqui, nos lembrando disso, eu lembrei da frase que eu ouvi de um jovem da igreja, já não mora mais em Santa Maria, mas ele falou isso e essa frase me marcou. Ele disse o seguinte, olha, a frase foi bem assim, bem seca, bem curta e seca, mas disse assim, ó, Deus me salvou e ponto. Daqui para frente, tudo que eu fizer tem que ser para agradar a Ele. Então, meus queridos, nós acabamos de ler que Deus nos tirou das trevas para a luz, de que Ele pagou o preço do Seu Filho Jesus, verter o Seu sangue, morrer por nós, para que nós tivéssemos vida. Isso causa em nós uma sensação, uma consciência de que nós temos uma dívida eterna com Deus. Se eu tenho essa dívida eterna com Ele, essa dívida de salvação, porque eu estava perdido e agora eu sou salvo, então tudo que eu faço tem que ser para agradar a Deus. E aí eu trouxe um versículo, que é o versículo que tem já 2 meses martelado na minha cabeça, que é 1 Coríntios 10, 31. Esse versículo tem martelado diretamente em mim e está dizendo o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, meu querido, quando eu entendo que eu tenho uma dívida impagável com Deus, mas que Ele pagou esse preço por mim, quando eu entendo que a minha condição é a condição de quem estava nas trevas, e fui transportado para o reino da luz, por Jesus Cristo, se eu examino a minha vida e levo isso em consideração, eu tenho gratidão no meu coração. Essa dívida é uma dívida de gratidão. E quando eu tenho uma dívida de gratidão com alguém, eu quero agradar essa pessoa. Eu quero fazer o melhor. Eu quero viver de forma que Deus se agrade da minha vida. Afinal de contas, Ele me tirou das trevas. Então, viver na luz hoje implica em que aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, tem que ser para agradar a Deus. Desde as coisas mais simples, como comer e beber, até tomada de decisões. Até dizer assim, Deus, tá bom, não está do jeito que eu queria, mas eu vou te obedecer. Já pensou nisso? Já pensou que talvez hoje, nesse momento de exame da sua vida, você precise dizer isso para Deus? Deus, tá bom, as coisas não estão do jeito que eu queria, mas eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer do seu jeito. Deus, eu quero parar de viver do meu jeito. Nessa reflexão, neste exame profundo que eu gostaria que você fizesse, e eu tenho certeza que esses são poucos minutos, mas eu gostaria que você saísse daqui com essa mensagem na mente, lembrando dessas 3 palavras: propriedade, você pertence a Deus; poder, o poder de decisão também pertence a Ele; e dívida, você tem uma dívida com Deus, essa dívida de gratidão, e tudo que você faz deve ser para agradar a Ele. E aí, quando nós encontramos pecados, encontramos situações, olha, eu ofendi alguém, por gratidão a Deus, eu resolvo ir lá acertar a situação. Por gratidão a Deus, porque Ele me tirou das trevas para a luz, eu procuro acertar os meus pecados, acertar os meus problemas e confessá-los. Eu procuro me retratar com as pessoas com quem eu tenho que me retratar, porque na verdade isso é para que a minha vida agrade a Deus. Então, quando eu examino a minha vida, eu me lembro que eu sou o barro, que eu pertenço a Deus, foi Ele que me fez, o poder de decisão é dEle, e eu tenho essa dívida eterna com Ele. Eu pedi para o Daniel cantar uma música, eu gostaria que você, ao ouvir essa música, usasse esses minutos, 3, 4 minutos dessa música, para refletir. Fazer esse exame antes da ceia. Fazer esse exame agora mais profundo do que talvez você tenha feito ultimamente. E pense agora no seu estilo de vida. O teu estilo de vida, as coisas que você tem feito, a forma que você tem vivido, tem expressado que você pertence a Deus?
Tem expressado que quem manda é Ele, as decisões são dEle? Tem expressado que você vive com gratidão no coração porque Ele te salvou? Então faça essa reflexão. E aí nós participamos desse momento. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Ao teu, ao teu. Talvez a palavra dessa música que pode ficar em nosso coração é esse desejo, essa oração, moldando o meu coração ao teu. Deixa Deus moldar o teu coração. Deixa Ele moldar a tua vida. Porque somente o barro pode ser moldado. Não se molda um coração de pedra, mas um coração de barro dá para moldar. Então talvez neste exame a hora seja de dizer: Deus, eu quero voltar a ser barro. Eu quero voltar a ser moldável. E aí se precisa quebrar, quebra e faz de novo. Nós vamos participar da ceia. E esse é o momento em que, após essa reflexão, nós entendemos o seguinte. O texto diz: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Então, se você se examinou agora e encontrou situações da sua vida que expressam que você não tem sido moldável, não tem sido barro nas mãos de Deus, examine-se e coma. Ou seja, está errado. Tem coisas para mudar. Eu decido mudar. Eu coloco nas mãos de Deus e digo: Deus, daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente eu quero ser diferente. Por isso eu vou participar desse momento. Muitas vezes nós participamos desse exame e, puxa vida, eu tenho algo a acertar com alguém. Eu não posso participar da ceia. Examine-se e coma. Encontrou algo que precisa ser corrigido? Tome a decisão de corrigir. Coloca isso diante de Deus. Então, logo possível, corrija com quem precisa ser corrigido, com quem precisa ser retratado. Mas este é o momento de comunhão. E essa comunhão, ela é feita por duas partes. A parte salvadora, que é Deus, é o Senhor Jesus, seu Espírito Santo. E nós, a parte que é salva, aqueles que eram perdidos. Então, se você foi
Você tomou essa decisão, dizendo, Senhor, eu pertenço a Ti agora, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Se você tem essa consciência de ser salvo por Jesus, se você tem cumprido as ordenanças do Senhor e cumpriu a ordenança do batismo, é batizado, você pode participar desse momento, mesmo que você agora tenha dito, olha, tem coisas para corrigir. Se você hoje toma a decisão de corrigir, de deixar o seu coração ser moldado pelo Senhor, então você está apto para participar desse momento. Mesmo que você não se ache digno, porque na verdade, Ele nos torna dignos. Ele é quem nos justifica. Nós não podemos nos justificar. Então esse momento é para esses que querem ser barro, moldado nas mãos de Deus. Então se você sente que algo quebra a tua comunhão com Deus, corrija isso e participe desse momento. Eu quero convidar aqui, antes de todos, quero privilegiar os irmãos que se batizaram na semana passada, quero que vocês fiquem aqui, em pé aqui na frente, os irmãos que foram batizados no domingo passado. Quero pedir aos pastores, pastor Rússio, pastor João, se poderiam nos ajudar e servindo esses irmãos. A ceia é o símbolo, né, de que o corpo de Cristo foi partido. O corpo de Cristo foi partido por nós. O seu sangue foi vertido, né? O sangue que é uma nova aliança. Aquela aliança do passado, aquela aliança foi substituída pela aliança no sangue de Cristo. Então, hoje é a primeira vez de vocês. É a primeira vez celebrando a salvação que vocês obtiveram em Jesus Cristo, participando dessa ordenança do Senhor, dessa comunhão, participando do sangue de Cristo que foi vertido do seu corpo partido por vocês, por nós. Então, esse é o momento de também celebração, gratidão no coração. Vocês fiquem mais um pouquinho aí, segurem os elementos, e enquanto os irmãos vão cantar, você que fez esse exame, você que participou desse momento de reflexão diante de Deus, gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui, tomasse os elementos, voltasse para o seu lugar e aguardasse para que todos pudéssemos participar juntos. Então, enquanto a música é tocada, sai do seu lugar. Você que fez esse exame, vem até aqui, pega o cálice, pega o pão, volta para o seu lugar e depois nós juntos vamos participar. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo
a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, 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 Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Como eu disse antes, ceia tem esse caráter de comunhão também, em que nós participamos, temos essa comunhão com o sacrifício de Cristo, nos identificamos com o sacrifício de Cristo, fazemos parte da sua família, participamos uns com os outros. Eu gostaria então que você não participasse desse momento sozinho. Gostaria de pedir a cada um de vocês que estão aqui nesse primeiro momento de ceia, procurassem alguém que foi importante para vocês nesse processo de conversão e participe junto com essa pessoa. Talvez uma pessoa vai ser procurada por mais de uma. Participe em grupo então. Quem sabe a pessoa que levou você a tomar a decisão por Cristo, né? Ou com os familiares que estão aqui. Então os irmãos vão sair, vão participar junto com aqueles que foram importantes na sua vida. E os irmãos da mesma forma, participe com alguém que tem significado para você. Alguém que é importante para você, que tem te acompanhado, que tem te abençoado. Com a sua família, com aqueles que estão próximos a você. Eu sei que os irmãos estão com o cálice na mão, então nós vamos nos movimentar um pouquinho. Mas faça a movimentação agora. Procure alguém para participar desse momento com você. Podem ir, irmãos, podem procurar. Os irmãos também podem se movimentar aí. Nós participarmos em comunhão.
Você pode então ir participando desse momento, pode comer o pão e tomar o cálice. Senhor, obrigado pelo teu corpo partido por nós. Obrigado pelo teu sangue vertido para nos salvar. Obrigado, Deus, porque encontramos a salvação em Cristo Jesus. Fomos achados por ti, ó Deus. Obrigado, Pai, porque diante de tantas escolhas da vida, diante de tantos caminhos diferentes, nós encontramos o caminho da cruz. Obrigado por isso, porque hoje somos filhos de Deus. Obrigado, Deus, porque hoje temos um significado em nossas vidas a partir do sacrifício de Cristo naquela cruz. Deus, a minha oração é para que a nossa vida represente a cruz de Cristo, para que a nossa vida, Deus, seja um símbolo do sacrifício de Cristo, para que outros te conheçam, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que possamos caminhar dia a dia, fazendo com que esse sacrifício, que valeu a pena em nossas vidas, possa alcançar outras pessoas, e assim anunciamos o teu reino até a tua volta, Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, porque temos acesso à tua presença, por Jesus Cristo que nos salvou e nos fez este caminho. Amém, amém, amém. De novo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus Vamos nos caminhos. colocar em pé, vamos cantar? Se você já participou, fique em pé, cante junto conosco. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar. Meus irmãos, você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, enquanto a música continua, antes de você ir embora, dedique ao Senhor também o teu dízimo, a tua oferta nesse momento de gratidão a Deus. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, pois quando o grande dia chegar, quando o grande
Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Deus abençoe você, um bom domingo. Nos encontramos às 19h30. Que você tenha um restante de dia abençoado e volte aqui à noite para celebrar ao Senhor. Deus te abençoe.